Para um tempo como nunca houve, Deus precisa de homens e de mulheres especiais para pregarem a verdade para esses últimos dias. Mas, como remanescentes da profecia bíblica, estamos buscando o verdadeiro conhecimento para os nossos dias? Olá! Que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês. Amém? Bom, nós ficamos algum tempo sem postar vídeos aqui no canal, mas pela graça de Cristo, daqui para frente voltaremos com os nossos vídeos diários. E, meus irmãos, desde já, deixem aí o seu like, porque assim o YouTube ele vai entender que essa mensagem é relevante e vai então divulgar ela para mais pessoas. Ok? Bom, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, se nós apreciássemos devidamente a importância e também a grandeza da obra que Deus entregou para o seu povo remanescente, e se nós pudéssemos nos olhar em um espelho espiritual e nos enxergar realmente como nós somos, com toda certeza, nos encheríamos de espanto e também de admiração pelo fato que Deus nos use para conduzir pessoas à verdade, independente de sermos tão indignos. Queridos, na meditação do Espírito de Profecia, e recebereis poder, na página 170, Ellen White diz que muitas coisas relativas à verdade presente que deveríamos ser aptos a compreender, tão somente nós não compreendemos porque estamos muito aquém dos privilégios que Deus nos deixou. Amigos, certa vez Jesus disse para os seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Infelizmente, essa também é a nossa atual condição. Veja, Jesus ele não colocou uma venda espiritual nos olhos dos discípulos para que eles não entendessem as coisas profundas que ele queria para eles explicar, mas pelo contrário, se os discípulos tivessem aproveitado ponto a ponto a verdade que Jesus apresentou para eles, e se tivessem praticado essa verdade, eles teriam sido sim capazes de compreender as verdades que Cristo constantemente estava procurando apresentar para eles. Contudo, mesmo tendo eles desperdiçado a oportunidade de aprender muito mais enquanto Cristo ainda estava com eles, em sua misericórdia, Jesus prometeu que enviaria o Consolador, o qual os guiaria a toda a verdade. Hoje, nossa compreensão da verdade presente está bastante limitada, assim como a compreensão da verdade também estava bem limitada aos discípulos antes do dia de Pentecoste. Mas, assim como os discípulos buscaram a promessa do Espírito Santo, a fim de compreender a verdade para poderem apresentá-la claramente ao povo da época deles, da mesma forma, nós devemos nos colocar em uma posição em que possamos receber o Espírito Santo para compreender a verdade para esses últimos dias. E queridos, o Espírito de Profecia nos diz o seguinte: não devemos medir a Deus ou sua verdade por nossa compreensão finita, nem por nossas opiniões preconcebidas. Muitos há que não percebem onde se encontram, pois são espiritualmente cegos. Queridos, a verdade para os nossos dias é muito mais profunda do que podemos compreender caso nossas percepções não estejam sendo dirigidas pelo Espírito Santo. Nós devemos ter fome e também sede da verdade para recebermos mais e mais conhecimento precioso para as nossas vidas e também para a vida daqueles que estão perdidos nas trevas e enganados por conta de meias verdades que eles ouviram. Certa vez, Jesus disse que deveríamos permanecer nele e dessa forma ele permaneceria em nós. Bom, Jesus é a verdade. E se realmente temos permanecido nele e ele tem, através do Espírito Santo,
permanecido em nós, então a nossa compreensão de Cristo e da verdade presente não apenas deveria ser muito maior do que até então tem sido, mas além de uma compreensão muito mais profunda do Senhor e da sua verdade, se Cristo realmente permanecesse em nós por intermédio do Espírito Santo, certamente nós estaríamos fazendo muito mais para cumprir a obra que Ele nos deixou de ir e pregar o Evangelho a toda tribo, língua, raça e nação. E eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto do Espírito de Profecia que diz assim: o povo de Deus deve advertir o mundo e preparar um povo que subsista no dia da ira em que o Filho do Homem virá nas nuvens do céu. Os membros da Igreja de Cristo devem captar os raios divinos da luz de Jesus e refleti-los para os outros, deixando no mundo um rastro brilhante em direção ao céu. Bom, que o Espírito Santo habite em nós, nos levando ao conhecimento mais e mais profundo da verdade, e que Ele também nos dê poder para então compartilhar a verdade que conhecemos com aqueles que se encontram no erro. E, meus queridos, se essa mensagem aqui falou ao coração de vocês, então compartilhe ela com seus amigos e compartilhe lá nos seus grupos do WhatsApp, porque dessa forma você também vai estar fazendo o trabalho de Deus. E se você tem um pedido especial de oração, escreva ele aqui nos comentários para então estarmos orando por esses pedidos. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.